Capítulo 14. O INTARNACIONALISMO socialista e os Estados Unidos. Você sabia? Os socialistas internacionais acreditam que o presidente Obama está abrindo uma janela para o socialismo. Para implantar o socialismo, os socialistas americanos trabalham com todo mundo. Dos ambientalistas aos extremistas islâmicos. A esquerda não repudia a ideia de uma revolução socialista violenta. O socialismo de guerra de Wilson não é o que os comunistas tinham em mente, pelo menos em termos de seu conteúdo retórico e de sua confiança nos barões industriais em detrimento da ditadura do proletariado. Esqueça, se puder, que praticamente todos os regimes socialistas que o mundo já viu se assemelham mais à versão de Wilson do que à de Marx. Uma das razões pelas quais os socialistas não conseguem reconhecer o lado socialista de Wilson é porque ele era um nacionalista, e declarado, deixando sua marca no mundo ao promover guerra contra os inimigos da nação. O socialismo, como concebido por Marx e seus acólitos imediatos, deveria ser uma empreitada internacional. Para os acadêmicos marxistas modernos, ainda o é. Mas o socialismo internacionalista é um tópico quase exclusivamente intelectual. Um exercício teórico para os radicais eruditos e seus epígonos. Há certo tom doutoral facilmente identificável nas grandes publicações acadêmicas sobre o socialismo. Ninguém imagina, entretanto, que Hugo Chávez ou Kim Jong-il percam tempo lendo. Precisamos, porém, voltar a falar, ainda que brevemente, da tendência internacionalista, pois ela nos revela algo sobre o tipo de socialismo que temos nos Estados Unidos, onde o modelo socialista que cresce junto à era de Harvard, diferentemente do socialismo que brota de movimentos revolucionários reais, ou seja, o socialismo que nasce dos canos das armas, tem uma influência comparável, se não maior, que o socialismo oriundo da tradição americana de radicalismo operário e movimentos populistas. O socialismo internacionalista intelectual oferece o tipo de estrutura teórica que se mostra irresistível aos acadêmicos ocidentais. Esta, no entanto, pode ser ridicularizada. Na verdade, ela mesma se ridiculariza. Consideremos esse ensaio recente do escritor socialista Dan Jacopovich, intitulado No Ventre da Besta, desafiando o imperialismo americano e a política da ofensiva. Ele começa: este trabalho é um estudo sobre o caminho estratégico necessário da luta anticapitalista e anti-imperialista nos Estados Unidos, considerado tanto em relação às circunstâncias domésticas específicas quanto ao papel e à função global do país e de suas forças socioeconômicas capitalistas. Analisarei aqui como o sucesso da implantação da mudança socialista internacional pode depender do estado do imperialismo americano e como a resistência anti-imperialista no país precisará se envolver estrategicamente com as realidades do sistema político americano e sua situação social e econômica. Começarei identificando certas implicações políticas possíveis do elemento superestrutural ênfase de Schumpeter, na interpretação das variações na natureza dos imperialismos, conforme implantadas nos Estados Unidos. Na seção seguinte, examinarei brevemente a argumentação estratégica divergente de Marx e Engels, Lenin e Samir Amin, referente à espacialização da mudança antissistêmica, o potencial e o suposto papel de vitórias simultâneas antissistêmicas no centro capitalista e os conceitos opostos de elos, periféricos e semiperiféricos, mais fracos na corrente imperialista e desassociação. Por último, apoiando-me na base de um instrumentário teórico gramsciano, tentarei adaptar os conceitos de nacional popular, autoemancipação e um sistema de alianças à situação americana. Tentarei concretizar a inter-relação dialética entre abordagens frentistas unidas e populares nas circunstâncias americanas e os principais temas da mudança anti-imperialista. Isso exigirá uma avaliação de alguns dos dilemas estratégicos centrais e das diferenças na esquerda americana, os quais tentarei conciliar por meio de uma nova síntese estratégica modificada. 144. Vamos com cuidado. Hugo Chávez toma fábricas e indústrias inteiras quando isso convém ao plano, sem qualquer necessidade de um instrumentário teórico gramsciano, ou de qualquer outro tipo, e sua espacialização parece ser autossuficiente. Duvido que Chávez tenha lido uma só palavra que escreveu Schumpeter. Mao matava pessoas, e isso lhe parecia suficiente. A primeira seção do estudo de Jacopovich é intitulada A Subjetividade Imperialista, na qual ele desdenha do marxismo vulgar inculto. Mas se você conseguir superar o tom pretensioso da escrita,
verá que Jacopovich faz algumas observações interessantes sobre como o credo supostamente internacionalista do socialismo se misturou com o nacionalismo em países como Rússia, China, Coreia do Norte, Vietnã, Venezuela, Iraque, Cuba e Irã, o que significa praticamente todos os lugares onde o socialismo foi explorado fora das salas de aula universitárias e dos cafés próximos. O problema, que Lenin confrontou imediatamente depois de liderar a primeira revolução comunista de sucesso, é que a visão de Marx de uma revolução mundial simultânea de trabalhadores, cujos países apresentam níveis radicalmente diferentes de desenvolvimento e sofisticação econômica, representa algo bastante improvável. Jacopovich escreveu, Lenin revisou a tese internacionalista, por meio de sua teoria do elo mais frágil da corrente imperialista. Ele destacou que o desenvolvimento do capitalismo procede de maneira extremamente irregular em países diferentes. No que diz respeito à produção de bens, não pode ser diferente. Desse ponto de vista, conclui-se inegavelmente que o socialismo não pode alcançar a vitória simultaneamente em todos os países. Esta será alcançada primeiro em um ou mais países, enquanto os outros permanecerão burgueses ou pré-burgueses. Isso há de criar não apenas uma tensão, mas também um esforço direto por parte da burguesia dos outros países para subjugar o proletariado vitorioso do Estado socialista. Apesar das aplicações muitas vezes equivocadas desse princípio, Lenin estava certo ao tentar integrar dialeticamente táticas e estratégias complexas e de contextos específicos num plano de trabalho estratégico comum. O rigor mecânico não consegue compreender como a Internacional Comunista não abandona a Revolução Mundial nem só por um instante, empenhando-se em utilizar todos os meios disponíveis para prepará-la e organizá-la, enquanto o Estado dos Trabalhadores russos tenta promover a paz com os poderes imperialistas e a participação máxima do capitalismo imperialista na construção econômica russa. O rigor mecânico do pensamento não dialético é incapaz de compreender que essas contradições são as contradições objetivas e essenciais do atual período. Foi só o fracasso das revoluções no Ocidente que fez com que Lenin e seu grupo levantassem a questão da desassociação. 145. Esse é um modo elaborado de escrever que o socialismo é, por sua natureza, oportunista, e que, como filosofia política, provém sua própria base lógica para tal oportunismo. Se não se pode ter uma revolução mundial, pode-se ter revoluções nacionais na Rússia, na China e na Venezuela. Se não se pode ter uma revolução nacional, pode-se ter o socialismo aplicado pouco a pouco, à la Chaves. Se não se pode ter um verdadeiro programa socialista nacional, ainda é possível implantar fragmentos de socialismo em partes da economia política que Lenin teria identificado como os elos mais frágeis. Nos Estados Unidos, isso significa ter um sistema de educação socialista e um sistema de saúde cada vez mais socialista, tirando vantagem do fato de que um conceito mal aplicado de raciocínio moral sustenta que os mais vulneráveis, as crianças, os enfermos, não podem ser deixados aos caprichos do capitalismo moral. Na verdade, são aqueles vulneráveis que mais precisam da abundância de recursos gerada pelas economias de mercado livre. De tempos em tempos, os conservadores americanos, sobretudo depois da eleição de Obama, definiram o projeto progressista nos Estados Unidos como socialismo e seus oponentes como socialistas. Essa jogada retórica é vista com desprezo e escárnio por parte do Partido Democrata, por grande parte da esquerda, pela mídia tradicional, que é indiscernível dos dois primeiros, e pela maioria da sociedade culta, incluindo uma enorme parcela da sociedade culta conservadora. Mas existem alguns analistas políticos que levam a sério esse argumento e não fazem parte da direita. Na verdade, é bem o contrário, são os próprios socialistas internacionais. No que diz respeito aos Estados Unidos, a luta contra a direita militarista é um componente central de um estratagema integrado internacional pela mudança sistemática de nossa análise, escreveu Jacopovich. Ele prossegue com uma enorme lista de medidas americanas, tanto no âmbito doméstico quanto internacional, às quais, em sua opinião, o movimento socialista internacionalista deveria prestar bastante atenção: a política externa na América Latina, os gastos militares, as políticas de comércio, as medidas econômicas internas, etc. E antes que pensem que um socialista revolucionário vê os dois maiores partidos políticos americanos com o mesmo desdém, considerem que, no que diz respeito a questões das iniciativas da política internacional americana que irritam os socialistas internacionais, o governo Obama já conseguiu reverter em grande parte a intensificação dessas tendências, escreveu ele. Em plena vista. Uma subseção do website Organizing for America,
parte do movimento de Obama, é intitulada Marxistas, Comunistas, Socialistas a favor de Obama. Caso você não tenha entendido, eles explicam: esse grupo é para marxistas, comunistas, socialistas declarados a favor da eleição de Barack Obama à presidência. Apoiamos Barack Obama, pois ele sabe o que é melhor para o povo, abrindo a janela para o socialismo. A ideia de que a agenda progressista americana, e a do governo Obama, em particular, são partes essenciais de um programa socialista global coordenado é uma piada, para todo mundo, exceto para os próprios socialistas. Jacopovich vê na política americana motivo de grandes preocupações para os movimentos socialistas sul-americanos, insistindo que a prioridade não revolucionária de confrontar a extrema-direita nos Estados Unidos é um resultado direto do contexto não revolucionário americano. Ainda assim, essa estratégia pode ser claramente conectada às da esquerda em países onde os anticapitalistas já estão no poder, notoriamente a Venezuela e a Bolívia. Ele prossegue: o nacionalismo de recursos de Venezuela, Bolívia e Equador, ou a declaração de soberania energética, assim como as diferentes formas de integração latino-americanas, como a sugestão do Banco do Sul, o plano da Petrosur para uma joint venture de petróleo sul-americana controlada pelo Estado, o Mercosul e em especial a iniciativa da Alternativa Bolivariana para as Américas, ALBA, para uma integração regional econômica e social, baseada em colaborações mútuas independente de coordenadas neoliberais, pode exigir certo grau de paz e estabilidade de modo a conseguir encontrar espaço para certo autocentrismo do desenvolvimento, fora dos confins estabelecidos pelo dogma neoliberal governante. As atuais diferenças na abordagem dos legisladores americanos quanto ao clientelismo estatal, manifestadas pelas divergências referentes à proposta de Bush para um acordo comercial com a Colômbia, por exemplo, não são irrelevantes, como confirma o nervosismo da extrema-direita em relação a esse tópico. A recente doutrina agressiva de preempção é particularmente perigosa para os objetivos da esquerda na América Latina. Os socialistas não podem permitir que esses regimes e movimentos populares passem despercebidos diante da ferocidade da violência militarista. 147. É importante destacar que a convocação socialista por cooperação contra os yankees capitalistas e além de temores defensivistas de que os Estados Unidos pudessem trabalhar para minar, ou mesmo derrubar, os governos socialistas das Américas. Observem a prioridade que Jacopovich dispensa às questões que envolvem bancos e empresas estatais, e, acima de tudo, ao acordo pendente de livre comércio entre Estados Unidos e Colômbia. O comércio livre, como vimos, é uma maldição para os socialistas de ambas as variedades, nacionalistas ou internacionalistas, e de fato os dois grupos aprenderam a agir bem em conjunto desde os anos 1930. Percebam que o socialista internacionalista Jacopovich elogia o nacionalismo de recursos do regime Chaves. Voltando-se para a política interna, Jacopovich cita a mobilização progressista contra o governo Bush, sobretudo o movimento anti-guerra, como uma janela para o socialismo. Segundo ele, é complicado fazer a agenda socialista progredir trabalhando em coalizão com o Partido Democrata, tendo em vista que este, apesar de seus outros defeitos, não representa uma frente revolucionária marxista mas não impossível. A principal dificuldade é que a abordagem fragmentada dos democratas condiciona os princípios nos quais o envolvimento socialista com o Partido Democrático deveria se basear. Assim, embora admita a necessidade de cooperar com os democratas contra a direita, Jacopovich alerta os socialistas quanto à possibilidade de serem explorados como ornamentos para medidas neoliberais e realistas domésticas e internacionais. O foco, diz ele, deve ser o desenvolvimento de reformas estruturais solidárias, como uma janela para o socialismo. 148. O que é essa janela para o socialismo na política americana parece ser para os socialistas internacionalistas. De acordo com Jacopovich, ela se parece bastante com Jesse Jackson. A estratégia de Jackson da coalizão arco-íris, a formação de um grupo fraco demais para assumir o controle do Partido Democrata, mas forte o bastante para custear as eleições e poder político aos democratas, tem apelo junto aos socialistas americanos, que não possuem os números brutos e aliados suficientemente preparados de modo a pôr sua agenda em prática ou obter força eleitoral por si próprios. Vale lembrar que, em sua produção literária,
Os socialistas condenam a democracia per si. A verdadeira democracia, como a definem, é o socialismo. Uma democracia que produz resultados diferentes do socialismo não é, segundo o entendimento dos socialistas, uma democracia real. O que Jacopovich espera criar é uma coalizão arco-íris para os socialistas. Políticas transitórias só poderiam preservar seu sentido integral caso fossem abordadas dentro desse contexto programático de longo prazo. Uma nova coalizão arco-íris é improvável neste momento, ainda que deva permanecer como um objetivo em médio prazo, mas o atual compromisso com o Partido Democrático, especialmente com suas camadas mais externas, pode funcionar como um importante trampolim para reavivar os movimentos sociais de massa como uma alavanca indispensável para uma iniciativa eleitoral progressiva. A coalizão arco-íris progressiva populista de Jesse Jackson, um movimento de oposição a um partido dentro do partido, demonstrou o enorme potencial dessa estratégia. Por exemplo, conseguiu se mobilizar com êxito quanto a questões como a nomeação do direitista Robert Burke à Suprema Corte feita por Reagan. Mas seus feitos não ficaram por aí. Como viram milhares de americanos quando Jackson discursou na Convenção Democrata em Atlanta, no verão passado, o apelo de classe provocou emoções e liberou uma energia que nenhum outro político do qual possamos lembrar conseguiu atingir. Ao final da longa temporada de primárias, Jackson vencera eleições e caucuses em quase todas as cidades mais importantes do país, incluindo Nova York, Chicago, Filadélfia, Houston e Los Angeles, a maioria dos estados do Sul, além de Michigan, Maine, Vermont, Alasca e outros estados do norte onde uma candidatura bem-sucedida de um negro pareceria impossível. Ele mobilizou milhões de eleitores seguindo uma plataforma de justiça econômica, justiça racial e o realinhamento das relações dos Estados Unidos com o terceiro mundo. Em Atlanta, suas forças tocaram em temas antes considerados tabus, como os direitos dos palestinos, uma taxação mais intensa sobre os ricos e uma restrição significativa sobre projetos e despesas militares. A presença de Jackson era tão impressionante que Dukakis foi obrigado a negociar um pacto de Atlanta, prometendo às forças de Jackson papel de destaque em sua campanha e governo, caso vencesse, além de apoio numa série de artigos da Agenda Arco-Íris. 149. Se você está se perguntando como um comunista autodeclarado como Van Jones acabou na Casa Branca de Obama e por que tantas pessoas filiadas a organizações socialistas e comunistas conquistaram papéis de destaque, além de funções de bastidores, no governo Obama, isso deve jogar certa luz sobre a questão. Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos pelo movimento anti-guerra, e este, no país, representa explícita e inquestionavelmente uma criatura do socialismo. Os comícios anti-guerra de maior destaque foram promovidos pela International Answer, uma ramificação do stalinista Partido Mundial dos Trabalhadores. O comitê de direção da Answer é quase uma internacional socialista em miniatura. Como relatou Rial dominou a época, o comitê de direção da Answer é um verdadeiro quem é quem das organizações políticas radicais. Seu integrante mais influente, o estimado projeto de Ramsey Clark conhecido como Centro de Ação Internacional, IAC, na sigla em inglês, é considerado por muitos como nada mais que uma frente de organização comunista para a obscura organização stalinista conhecida como Partido Mundial dos Trabalhadores, WWP, na sigla em inglês. No entanto, o IAC não é o único membro do comitê de direção da Answer comprometido com causas extremistas. A Comissão da Verdade Coreana e os Pastores pela Paz são leais aliados de Kim Jong-il e Fidel Castro, respectivamente, e ambos os grupos continuam a apoiar as violações do direito internacional promovidas por esses regimes homicidas. Além de seu papel de frente de apoio para governos totalitários, comunistas na Coreia do Norte e em Cuba, integrantes do comitê de direção da Answer, como a Associação de Estudantes Muçulmanos e a Aliança pela Libertação da Palestina, continuam a oferecer apoio ideológico, logístico e financeiro a organizações dedicadas à destruição do Estado de Israel, incluindo o grupo terrorista Hamas. Uma investigação mais aprofundada dos integrantes do comitê de direção da Answer deixa claro que a organização, na verdade, é uma das maiores inimigas da paz. Os organizadores da Answer, muitos dos quais são membros documentados do WWP, muitas vezes se recusaram a permitir que esquerdistas dedicados e defensores da paz discursassem nos comícios caso sustentassem uma posição a favor de Israel. O mais famoso desses episódios aconteceu quando o rabino Michael Lerner foi impedido de falar num recente comício anti-guerra do Iraque em São Francisco. Por outro lado, na Marcha de Janeiro, em Washington, a Answer entregou um microfone a Abdul Malim Musa, um clérigo muçulmano que,
Em 31 de outubro de 2001, esteve presente a uma coletiva de imprensa no National Press Club junto a outros ativistas muçulmanos e membros do novo Partido dos Panteras Negras, onde os interlocutores afirmaram que os ataques de 11 de setembro foram promovidos por Israel e que milhares de judeus foram alertados para não ir ao trabalho no World Trade Center naquele dia. Nessa coletiva, Musa atacou os sionistas em Hollywood, os sionistas em Nova York e os sionistas em Washington, que colaboram para a supressão de negros e muçulmanos. Nada de socialismo por aqui. Entre os grupos que marcharam no rally One Nation Working Together, uma nação trabalhando junta, em Washington, em outubro de 2010, cujo apresentador era o comentarista democrata da MSNBC e apoiador de Obama, Ed Schultz, estavam. A União Internacional dos Empregados do Serviço, maior apoiadora da campanha de Barack Obama. Os progressistas do Partido do Café, um grupo formado em reação ao movimento Tea Party. Essas são as figurinhas de sempre. A eles, juntaram-se o Partido Socialista do ZEUA, como patrocinador oficial. O Partido Comunista dos Estados Unidos, como patrocinador oficial. O Comitê de Correspondência pela Democracia e pelo Socialismo. Os Socialistas Democratas de Ohio. Os Socialistas Democratas dos Estados Unidos. A Alternativa Socialista. O Partido Trabalhador Socialista. A Organização Marxista-Leninista de los Estados Unidos. O Partido pelo Socialismo e pela Libertação. Os Socialistas Democratas de Nova York. A Associação de Ex-Criminosos da Pensilvânia. Pelo menos os últimos eram ex-criminosos. Muitos dos defensores brancos e suburbanos do governo Obama, em particular seus apoiadores brancos, suburbanos e judeus, ficaram intrigados com a hostilidade da administração em relação a Israel, uma ruptura dramática na política externa de longa data dos Estados Unidos em relação a um aliado crucial. Muitos estrategistas democratas revelaram em privado estar perplexos pela controvertida decisão do governo de não levar a cabo o caso de intimidação dos eleitores por parte do novo Partido dos Panteras Negras na Filadélfia, no qual um violento membro uniformizado dessa organização explicitamente racista foi visto ameaçando eleitores em potencial com um cacetete. Mas se você consegue entender a estratégia da coalizão arco-íris dos socialistas, defendendo as mesmas causas de ambientalistas, Jakubovic não mede esforços para elogiar o movimento verde esquerdista da Islândia, o qual equipara os radicais esquerdistas da Síria, na Grécia, como grandes símbolos da mudança e da esperança internacionais, islamitas, militantes palestinos seculares, nacionalistas de esquerda como Hugo Chávez, o movimento anti-guerra e os movimentos anti-americanos proveitosos de qualquer natureza. A hostilidade de Obama em relação a Israel e a solicitude de seu governo quanto aos novos Panteras Negras também é compreensível. Barack Obama é um político de talento e entende bem a realpolitik da esquerda. Ele sabe que foi o movimento anti-guerra que o ajudou a derrotar Hillary Clinton e garantiu sua vitória sobre John McCain. Uma vez que o presidente Obama não tem planos de efetuar qualquer desocupação repentina do Iraque ou do Afeganistão, ele precisa cortejar essa coalizão arco-íris de outras maneiras. A coalizão arco-íris original de Jackson garantiu a ele e a seus apoiadores um lugar num partido democrata ainda dominado por tipos como Michael Dukakis. A nova coalizão arco-íris dos socialistas tem alvo semelhante: conquistar espaço num partido no qual os democratas de Wall Street, Rahm Emanuel, Peter Orszag, Robert Rubin, vivem uma contenda pelo poder com a turma organizadora de comunidades ANAC e as máquinas democratas em Nova York, Washington, Chicago, Los Angeles, Filadélfia, etc. Não importa muito que o presidente Obama e os membros de seu governo vejam a si mesmos como parte de uma vanguarda socialista internacional, e, na maior parte, certamente não é assim que se consideram. Os próprios socialistas internacionais veem o governo Obama como parte de sua janela para o socialismo. Para o governo Obama e o Partido Democrata, basta que saibam contar votos. Os socialistas mais puritanos se mostram relutantes em dividir a cama com um partido que corteja interesses corporativos com vigor similar aos dos republicanos e, com avidez ainda maior, os interesses de Wall Street. Jakubovic, por exemplo, defende o estabelecimento de clubes democratas locais,
dominados por socialistas, com o escopo de assumir o controle de determinadas organizações partidárias, de partidos regionais a grupos nacionais, como os democratas progressistas dos Estados Unidos, uma a uma, alargando os limites de espaço político existente. O sonho que nunca morre. Recorri bastante à análise de Jacopovich aqui por ele ser o mais lúcido, e mais aberto, dos autodeclarados socialistas a ter escrito sobre o assunto, especificamente no contexto do mingo anti-governo Bush e do crescente governo Obama. Mas é possível encontrar ideias semelhantes, e misturas similares de interesses ideológicos e operacionais, por todo o espectro socialista. Vale ter em mente que os socialistas de hoje em dia, por trás de toda a retórica democrática, não repudiam a violência, seja na teoria ou na prática. Ao escrever para uma edição de 2010 da New Leaf Review, Slavoj Žižek, indiscutivelmente o intelectual de esquerda vivo de maior influência, clama pelo uso da violência, como já fizeram em outras ocasiões, e perdoa, como já fizeram em outras ocasiões, as atrocidades perpetradas pelos socialistas em nome do socialismo. No mesmo artigo, ele repudia de maneira explícita que se possa confiar em instituições democráticas como forma de fazer progredir a causa socialista. Žižek se refere a essas ideias gêmeas como a desfetichização das instituições democráticas e a desfetichização da violência. 151. Seria difícil exagerar na inumanidade das políticas de Žižek. O que havia de errado com o comunismo do século XX, escreveu ele, não foi seu recurso à violência per si, a tomada do poder estatal, a guerra civil para mantê-lo traço, mas seu modo mais amplo de funcionamento, que fez desse recurso à violência algo inevitável e legítimo, o partido como instrumento de necessidade histórica, e assim por diante. Citando que políticos americanos tentaram utilizar uma pressão econômica para isolar e marginalizar o regime socialista brutal da Venezuela, um governo que suprime a liberdade de expressão e recorre a uma violência política arbitrária traço. Ele pergunta, não passou da hora de contramedidas defensivas serem adotadas? Žižek menciona então um dos muitos lemas de Mao, tudo sob o céu se encontra num completo caos, a situação é excelente, e prossegue, afirmando que num mundo sem socialismo, a violência é sempre legítima por definição, do ponto de vista dos subordinados e oprimidos. A própria existência do Estado, como aparato de dominação de classe, é um ato de violência. De maneira semelhante, Robespierre defendeu que o regicídio não é justificado pela comprovação de que o rei tenha cometido algum crime específico. A própria existência do rei é um crime, uma ofensa à liberdade das pessoas. Em sentido específico, o uso da força pelos oprimidos contra a classe governante e seu Estado é sempre, em última instância, algo defensivo. Se não reconhecermos esse ponto, normalizamos, volens nolens, o Estado e aceitamos sua violência como uma simples questão de excesso de contingente. O lema liberal padrão, de que às vezes é necessário recorrer à violência, mas nunca ao legítimo, não é suficiente. Utopias às pencas. Ou nessa aurete fer uniomelete sans cassé des oefs, não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Com essas palavras, em 1790, Maximilien de Robespierre acolheu a terrível Revolução Francesa, que começara um ano antes, com uma firme convicção de que o governo poderia ser utilizado para planejar a vida de outras pessoas. Ele se tornaria o arquiteto do período mais sanguinário da Revolução, o Reino do Terror de 1793-4. Robespierre e sua guilhotina quebraram milhares de ovos, na vã tentativa de implantar sua omelete, ou seja, uma sociedade planejada centralmente, utópica. Todos os experimentos coletivos do século XX foram proclamados pelos socialistas como a Terra Prometida. Eu vi o futuro e ele funciona, disse o intelectual Lincoln Stephens, após uma visita à União Soviética de Stalin. Em 1984, na revista The New Yorker, John Kenneth Galbraith afirmou que a União Soviética vinha atingindo um grande progresso econômico em parte por utilizar o potencial integral de sua força de trabalho, em contraste com o Ocidente capitalista e menos eficiente. Mas um estudo minucioso de 846
Páginas publicado em 1997, o Livro Negro do Comunismo, estimou que a ideologia comunista custou 20 milhões de vidas no paraíso dos trabalhadores. Milhões de outros morreram em lugares como China, Camboja e Coreia do Norte. Lawrence W. Reed, Where Are the Omelettes? Onde estão as omeletes? 2005. A questão aqui não é a existência de intelectuais europeus gordos e mimados com ideias risíveis sobre o uso da violência. A questão é que a esquerda ainda dá ouvidos aos chamados de Mao e Lenin, e que sua demanda por abordagens democráticas e reforma socialista não é obstáculo a outras abordagens socialistas, incluindo sua implantação por meio de violência. A ditadura do proletariado não é um sonho que morre facilmente. Zizek não é meramente um louco com ideias radicais, pregando de um café parisiense. Ele faz parte da nata da sociedade intelectual nos Estados Unidos e no exterior, sendo celebrado nos círculos mais rarefeitos, discursando e debatendo em locais de elite e publicando seus textos nos veículos mais prestigiosos. Sua postura anti-establishment é divertida, mas o mais decepcionante é que ele é um establishment de esquerda e ainda assim urge pela imposição violenta do socialismo por quaisquer meios necessários. Ao considerarmos os esquerdistas americanos que se encaixam na ala mais moderada do espectro socialista, é essencial manter em mente o que esse espectro contém. Como expressou Adam Shaw no ensaio para American Thinker, o número de definições exatas do que é socialismo é o mesmo do número dos socialistas. Ainda assim, existem características em comum: a paixão por grandes governos, a nacionalização da indústria, a taxação intensa, a redistribuição de riquezas, etc. Tudo isso aponta para o socialismo. Uma pessoa como o presidente Obama nem precisaria se declarar socialista na Europa Ocidental. Isso seria suposto naturalmente, sem qualquer estardalhaço ou conspiração. 153. Na verdade, há pontos fundamentais da agenda de Obama essenciais em todos os aspectos, menos no nome. Temos de entender, entretanto, que o que a esquerda americana tem em mente não são faixas vermelhas e comitês de trabalhadores. Trata-se de um socialismo que atua de cima para baixo, administrável, com tons da Ivy League. 154. Um socialismo que vai adentrando as forças governantes da economia, setor por setor. Tendo já controlado a educação e o trabalho por bastante tempo, seus olhos agora estão voltados para questões como o comércio, as finanças e a energia. Uma grande vitória concedida pelo governo Obama os encorajou: a socialização parcial do sistema de saúde americano. Esta claramente é a maneira como Zizek vê as coisas. Sou um leninista, declarou ele numa entrevista de 2009 para a revista Teen News Statesman. Lenin não tinha medo de sujar as mãos. Se puder obter poder, agarre-o, faça o que for possível. É por isso que apoio Obama. Acho que sua batalha pelo sistema de saúde é extremamente importante, pois envolve o próprio núcleo da ideologia governante.